Bom dia, meninos. Tudo bem? Hoje a nossa aula vai falar sobre aspiração de vias aéreas. É um dos temas, né, de trabalho dos meninos que estão fazendo os roteiros. Aspiração é um deles. Então, acho que essa aula ela vem para complementar e clarear, talvez, alguns pontos que ainda estejam em dúvida, né? É uma aula importante quando a gente pensa em liberação de via aérea, né? Então, eu não tenho como pensar hoje em um paciente respirando bem com a via aérea pérvia se eu tiver secreção durante, né, nesse trajeto, nesse trato respiratório. Então, é importante que a gente, para começar, reveja um pouquinho sobre a anatomia, né? Quando a gente fala de vias aéreas superiores, quais são as estruturas, e quando a gente fala de vias aéreas inferiores, quais são as estruturas, né? Então, lembrar que a aspiração é todo o ato de retirada de secreções, de remoção de secreção, por meio de sucção das vias aéreas, tanto superiores quanto inferiores. Então, quando a gente fala das vias aéreas superiores, a gente está falando de boca, nariz, faringe, laringe, né? Lembrar que tanto a boca como o nariz são as entradas para as vias aéreas superiores, ok? E quando a gente fala das vias aéreas inferiores, nós estamos falando da traqueia para baixo. Então, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos, certo? Só que para aspirar, a gente aspira no máximo até esse segmento aqui, certo? Então, traqueia, a gente consegue aspirar, certo? A gente não consegue penetrar aqui, né, em brônquios, bronquíolos, com nenhuma sonda de aspiração. Então, o ideal é que o paciente esteja, se possível, com nebulização ou aerosol ou algum tipo de medicação que permita a fluidez dessa secreção para que o paciente, por reflexo de tosse, consiga desprender esse exudato da árvore brônquica para que a gente consiga aspirá-lo nessa região aqui, tá? Então, por isso que é importante o paciente realizar a inalação nos horários certos, que é justamente para poder umidificar toda essa região das vias aéreas, para que consiga fazer aí então a remoção de todo o exudato, de toda a secreção, ok? Então, quais são os materiais que a gente vai utilizar para realizar a aspiração? Luva estéreo, se for de vias aéreas inferiores, luva de procedimento, vias aéreas superiores. Sonda de aspiração, gaze, sempre estéreo, soro fisiológico, tesoura, o aspirador, né? Frasco de aspiração, máscara cirúrgica e óculos de proteção, ok? Então, quem são os pacientes que a gente vai aspirar, né? Então, são aqueles pacientes que têm presença visível de secreção na via aérea, né, superior. Então, quem é aquele paciente visível? Aquele que tem ruído, né, em região de traqueia, aquele paciente que fala pra gente que está com catarro na boca, aquele paciente que está caindo saturação, o paciente está com oxímetro de pulso e você observa que está caindo a saturação sem nenhum tipo de mudança. Aspirar a via aérea melhora bastante, né? Que é ruído no tubo traqueal, presença de roncos, ou mesmo de uma ausculta pulmonar alterada, com estertor, com ronco. Paciente com desconforto respiratório, como eu disse, caindo saturação e oscilação na curva do fluxo de ventilador se meu paciente estiver em ventilação mecânica, ok? Então, nós temos dois sistemas de aspiração. Nós temos o sistema de aspiração aberto e nós temos o modelo de aspiração fechado.
Então, o aberto, nós introduzimos, né, a sonda de aspiração na narina ou na boca do paciente, ou na traqueia e no tubo, e nós temos contato com a sonda, certo? E depois que eu acabo de aspirar, eu retiro desta região aqui a extensão do aspirador, certo? Que é o látex que a gente conecta aqui. Quando o sistema é fechado, é o mesmo catéter, só que este catéter vem no modelo embalado, então ele está aqui internamente e só vai sair por aqui a sonda. E esta região estará conectada, e a gente vai ver em imagens mais para frente, no tubo orotraqueal do paciente. Então, eu só consigo usar sistema fechado mediante meu paciente estar em ventilação mecânica. Sistema aberto, nós podemos usar nos dois. Só que para usar o sistema fechado no paciente entubado, eu tenho que desconectá-lo do ventilador mecânico. E isso não é adequado na maioria dos casos. E a gente vai ver mais para frente, ok? Então, é uma determinação, né, uma resolução do nosso Conselho Federal de Enfermagem de 2017, né, que fala sobre a exigência de que os pacientes graves sejam aspirados por profissional enfermeiro. Pacientes que não estejam graves e que o enfermeiro observa que o técnico de enfermagem pode aspirar, o técnico de enfermagem pode aspirar. Certo? Pacientes crônicos, pacientes em internação domiciliar, estáveis, o técnico de enfermagem pode aspirar. Ok? Até então, nós só tínhamos a aspiração sendo realizada por auxiliar e técnico de enfermagem. Depois dessa resolução, esse procedimento passou a ser exclusivo, em alguns casos do técnico e em todos do enfermeiro. Ok? Então vamos lá. Quais são os cuidados que a gente tem que ter antes de aspirar um paciente? Então, ficar atento com os sinais vitais, né? Frequência respiratória, cardíaca. Por que cardíaca, gente? Porque se meu paciente tiver em descompensação cardiovascular, talvez não seja o melhor momento de realizarmos a aspiração. Então, a gente tem que estar atento para isso, né? Saturação, PA. O primeiro que a gente vê é a frequência respiratória e saturação se ele tiver com oxímetro, certo? Presença de sangramentos, né? Observar, porque isso pode piorar. O paciente já está com sangramento oral, nasal e eu vou introduzir um catéter, eu posso piorar. Então, a gente tem que tomar cuidado. Se meu paciente estiver com dieta enteral, é sugerido que pare a dieta, tá certo? Principalmente se a gente for aspirar o paciente em vias aéreas inferiores, é sugerido que pare a dieta. Independente se meu paciente está entubado, inconsciente ou não, orientar o meu paciente o que eu estou fazendo. Cuidado com a profundidade da introdução do catéter, né, para a gente não fazer lesão em árvore brônquica, certo? E a instilação do soro fisiológico, gente, ele é muito contestada, né? Então, de acordo com esses autores aqui, o Potter e o Perry, a prática dessa instilação ela é inconclusiva. A gente não tem estudos clínicos ainda que falam com muita segurança o resultado da instilação de soro fisiológico com aspiração padrão no paciente. Então, não existe estudos que comprovem essa eficácia. Então, existe uma rotina na enfermagem de, durante a aspiração do paciente, ser instilado soro fisiológico nas vias aéreas para facilitar a remoção do exudato. Mas
o que a gente está lendo aqui é que ainda não é conclusivo em relação a estudos clínicos, a saber se realmente é indicado com evidência científica positiva do resultado dessa técnica. Então, a gente precisa ter cautela e observar a rotina do hospital, ok? Então, vamos lá. Agora eu vou pedir para vocês irem até este vídeo que está já lá na nossa videoaula. Eu coloquei o link para vocês na nossa página, para vocês observarem como é a prática de uma aspiração em sistema aberto, ok? A importância de vocês observarem o material que é utilizado, né? No vídeo que que eu consegui para vocês da SPDM, é uma prática de um sistema fechado anexo que a gente coloca ao frasco que fica conectado diretamente na régua de aspiração. Nem todos os hospitais a gente tem esse recurso. Muitas vezes a gente aspira direto no frasco de vidro que vocês vão ver na régua, ok? Outra coisa importante é observarem toda a técnica e atentarem para toda o segmento da técnica, ok? Muito bem, então sugiro que vocês vejam agora o vídeo para depois vocês darem sequência para o que a gente vai ver agora, que é o sistema fechado. Tudo bem? Então, bora lá assistir esse vídeo. Então, só para concluir o vídeo que vocês já assistiram, é importante que nós sigamos a sequência correta de aspiração do nosso paciente, ok? Por sistema aberto. Então, se meu paciente tiver com traqueostomia, a primeira região que eu vou aspirar é a tráqueo. Faço higiene do meu catéter com gaze, vou para o nariz. E por último, depois de novamente higienizada a sonda, eu vou para a boca, ok? E por que higienizar? E como? Com a gaze, né? Com a gaze e com um frasco de água, a gente aspira a água, a secreção sai de toda essa extensão e já higieniza a sonda. Certo, meninos? Por quê? Porque esta região aqui é estéril, ok? Da traqueia, que são as vias aéreas inferiores. Então, não cabe a aspiração de paciente aqui com técnica que não seja estéril e muito menos com luva que não seja estéril. Então, quando a gente for aspirar vias aéreas inferiores, eu necessito de luva estéril e técnica estéril. A partir do momento que eu já terminei via aérea inferior, a gente vai para superior, nariz e boca, que pode ser com luva de procedimento. Então, se meu paciente não tem traqueostomia, a gente só vai aspirar nariz e boca, não necessita de luva estéril, certo? Muito bem. Sistema fechado de aspiração. Obrigatoriamente, meu paciente tem que estar sob ventilação mecânica com um tubo orotraqueal inserido na sua cavidade oral e respirando por meio de um ventilador mecânico, ok? Então, como que funciona isso? Então, ampliando aquela imagem que a gente estava lá nos primeiros slides, esse é um sistema fechado de aspiração. Então, aqui eu conecto ao tubo do meu paciente, certo? Esta região aqui eu conecto ao látex de aspiração, que vem direto do meu frasco, né, da minha rede de oxigênio de ar comprimido. E esta válvula aqui, gente, eu aperto na hora que eu quiser aspirar o meu paciente. Então, vejam bem, uma vez essas duas regiões, né, essas duas áreas conectadas, na hora que eu vou aspirar meu paciente, eu só introduzo a sonda que está aqui no paciente e aperto esta válvula para ligar o processo de sucção da sonda e vou puxando essa sonda. Por que ele é fechado? Porque eu não tenho contato com nada desse processo de aspiração. Porque a sonda vai entrar direto por aqui no tubo do paciente. Então, eu não tenho nenhum contato com esta área, certo?
Então, esse processo de aspiração com o sistema fechado não precisa ser um sistema que eu use luva estéreo, ok? Então, vamos agora para essa segunda videoaula, que também não é minha, né? É da internet. Também está disponível lá como prática 2. Deem uma olhada lá na aula e vocês vão verificar qual é a prática de aspiração em um paciente com sistema fechado, ok? E é isso, meninos. É uma aula um pouco mais rápida, com esses intervalos, né, das vídeos que explica para vocês a técnica. Leiam com atenção, que eu acho que vai ajudar bastante a vocês no entendimento. Meninos que estão fazendo o roteiro, a resolução do COFEN é importante para vocês alimentarem o roteiro de vocês de aula, tá bom? E se tiverem alguma dúvida dessa prática, vocês podem me chamar. Nossa aula hoje é um pouquinho mais curta, possibilita vocês aí, junto com a aula da semana passada de segunda, junto com a aula dessa segunda agora, e com o restinho da aula de hoje, vocês podem aí se permitir finalizar, né, ou continuar a construção do roteiro de vocês de Semiologia 3, ok? Um abraço e uma ótima semana para vocês.